Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. O nosso tema de hoje ele é baseado numa pergunta. O que a gente pode fazer ou como manter a saúde mental no meio de tantas tragédias, no meio de tantos desastres? A gente tem visto ao nosso redor, nos tempos atuais, aumentar muito o número de desastres, o número de tragédias, o número de situações que envolvem sofrimento, sofrimentos para muitas pessoas, sofrimentos compartilhados, e dentre esses sofrimentos, o pior deles, né, que leva as pessoas à morte. A gente tem passado durante esses 2 últimos anos pelo processo da pandemia, do aumento expressivo de casos de pessoas contaminadas pela Covid-19, e agora, nos últimos meses, a gente está lidando com as variantes, com as mutações genéticas do vírus, com novos casos, com pessoas adoecendo de novo, né, pessoas ficando internadas e o risco, né, de perderem as suas vidas. Também, né, o risco de voltar a fechar as coisas, de fechar as cidades, a gente ter que se isolar de novo. Tem ampliado o número de pessoas gripadas, né, com gripes fortes, que tem levado algumas pessoas a terem que ficar na cama. Os casos de dengue têm ampliado no Brasil, né, um problema de longa data no nosso país, que tem crescido de novo nesse período de chuvas, nesse período que também tem calor. E as próprias chuvas têm causado muita preocupação, muito sofrimento, né, em várias cidades, em vários lugares, pessoas que estão tendo as suas cidades inundadas, alagadas, casas que são completamente tomadas pelas chuvas, pela água, pela enxurrada, né, casas que até mesmo desmoronam, né, pessoas que perdem tudo, né, por causa das chuvas. A gente viu recentemente a tragédia que aconteceu lá em Capitólio, né, a morte de algumas pessoas. A gente vê frequentemente também a questão das queimadas, né, a destruição que o fogo causa nas florestas, até mesmo nas casas das pessoas. Períodos de seca, pessoas passando fome, pessoas passando necessidade, ampliação de casos de violência, né, acidentes, enfim, diversas situações que às vezes trazem como um resultado comum a morte, o falecimento de alguém, a perda de alguém e claro, com isso, né, a ampliação do sofrimento. E a gente, ao ver essas coisas, né, vê pessoas que perdem tudo que tem, a chuva que leva, né, todas as posses que a pessoa custou conseguir, né, levou tanto tempo trabalhando para ter aquilo. A gente fica vendo notícias ruins o tempo inteiro. Liga a televisão, vai ver o jornal, só vê tragédia, só vê notícia ruim, né, e hoje as tragédias viralizam. É muito fácil você acompanhar tudo isso pelo telefone. À medida que acontece um evento ruim, um acidente, todo mundo já está sabendo e a gente é atingido, né, muito rápido por esse acúmulo de informações sobre coisas ruins. E isso causa um sentimento generalizado de mal-estar, né? Não é possível a gente estar 100% bem no meio de tudo isso, né? Então isso já até responde um pouco a nossa pergunta inicial. Não é possível a gente estar 100% bem, em paz, vendo o sofrimento de tantas pessoas e até mesmo a gente passando por tanto sofrimento. Mas isso não significa que a gente não possa fazer algo. Claro que no meio de tantas situações difíceis que infelizmente fazem parte da vida, mesmo que em determinados momentos isso se amplie, né, isso fique mais evidente, a gente, né, precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tentar se manter bem no meio de tanta adversidade, no meio de tanta situação difícil, né? Mas como a gente ficar bem diante disso, né? Quando a gente olha para a pessoa que passa por uma situação como essa, seja a Covid, seja, né, as chuvas, seja os acidentes, muitas dessas pessoas enfrentam processos de estresse muito grande, né? Estresse pós-traumático, estresse após o evento e preocupações e medo e incapacidade de dormir, né? Um medo excessivo de que aquilo aconteça de novo, de que a pessoa tenha uma nova vivência da situação negativa, né? E quando a gente vê cidades inundadas, pessoas que perdem tudo, essas pessoas perdem o sentido da vida, né? Perdem o sentido de por que está acontecendo isso, o que eu fiz, né? Até muita gente se pergunta o que eu fiz para merecer algo, né? Não que necessariamente as questões passem, né, pela ordem do merecer ou não merecer, mas a pessoa se vê perdida, né? Perde tudo que tem, perde a casa, às vezes perde familiares e não encontra mais um sentido para a vida, né? Isso amplia muito os sentimentos de medo, né, de que algo aconteça de novo ou que algo pior aconteça, e também os sofrimentos relacionados à ansiedade, à depressão, né, em alguns casos
isso pode gerar consequências como o próprio suicídio, né? São eventos muito negativos, né? Esses que a gente tem presenciado, que para quem passa é tão impactante, é tão forte, que às vezes tudo que resta é uma tristeza profunda, uma ausência de sentido, um vazio, né? Isso pode desencadear um processo de adoecimento muito grande. A gente acompanhou, né, nos últimos anos algumas grandes tragédias aqui no estado de Minas Gerais, como o rompimento das barragens lá, né, em Mariana, como também aconteceu na cidade de Brumadinho, em que muitas pessoas morreram. E as pessoas que acompanharam, né, estes casos, os psicólogos, os médicos, fizeram algumas pesquisas e identificaram que após momentos de tragédias, né, como essas, surge muito, cresce muito, na verdade, o surgimento de novas doenças nas pessoas, tanto doenças físicas quanto doenças psicológicas. Até mesmo cresceu o número de AVCs, né? Pessoas que têm acidentes cerebrais, que têm derrame, né? Como a gente costuma chamar, por ampliação de estresse, ampliação de sofrimento, né? Então todo mundo fica afetado por isso. E a gente, que às vezes assiste o sofrimento do outro, a gente também se vê diante de uma ausência de sentido. Mas por que tudo acontece? Né? Por que as coisas são assim? A gente tenta encontrar explicações, até mesmo responsabilizar alguém, mas isso às vezes não é suficiente. E a gente se sente mal, a gente se sente impotente, e essa sensação é terrível, né? Para todo mundo que sente uma sensação de impotência, de se ver de mãos atadas, de se ver incapaz de fazer alguma coisa, isso é terrível. E a gente vê cidades inundadas, a gente vê pessoas perdendo a vida, a gente vê os hospitais cheios, os postos de saúde cheios, e a gente se pergunta, o que eu posso fazer? Né? Às vezes a gente não vê nada, e a gente se cobra, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar preocupado naquele pensamento, eu tenho que fazer algo. Só que, infelizmente, nem sempre a gente pode fazer alguma coisa, né? Então, o que a gente pode fazer diante desse cenário? Acho que uma das questões principais é a gente tentar desenvolver, né, se ainda não tem, uma certa resiliência, né? Uma tentativa de se manter minimamente firme diante da situação e tentar superar isso. Porque uma situação como, né, um desastre, um adoecimento, ele não pode ser limitante na vida da gente. A vida tem que continuar, né? E a gente tem que tentar, com todas as forças e condições que tiver, desenvolver a resiliência e enfrentar a situação, porque senão a gente sucumbe, né, junto do desastre, junto da situação. Né? E isso às vezes faz a gente ter que encarar a realidade e entender que nem tudo está no nosso controle, nem tudo a gente pode fazer, né? A gente não pode agir sobre todas as situações, a gente não pode salvar todo mundo, a gente não dá conta disso. E é importante a gente entender que nós temos os nossos limites, porque senão a gente vai ampliar tanto a nossa autocobrança, a nossa ansiedade, a nossa, talvez, necessidade de fazer algo, que vai só ampliar o sofrimento. Então é importante a gente entender, em quaisquer circunstâncias, que a gente não pode fazer tudo. A gente não tem controle sobre todas as coisas. Né? E além disso, né, para a gente tentar manter-se minimamente bem, é importante a gente fortalecer os vínculos que a gente tem com as pessoas. É bom não ficar sozinho. Falar com alguém, compartilhar, né, as nossas preocupações, os nossos sofrimentos, né, e procurar desenvolver entre nós a relação de empatia. Né? A gente evitar ficar muito isolado, ficar remoendo essas coisas, porque isso só causa um mal-estar pra gente, né? Então é importante fortalecer o vínculo, ficar próximo das pessoas que a gente ama e, claro, né, dizer que ama, mostrar a importância que a pessoa tem pra gente, porque infelizmente os desastres, as situações, né, fora do controle estão para todo lado, que pode atingir a gente em algum momento. E é bom a gente valorizar o momento que a gente tem, valorizar as pessoas que a gente tem, para que a vida valha a pena, né? Uma outra coisa importante é a gente evitar ficar acumulando demais, né, a nossa mente, o nosso dia a dia com informações, com notícia ruim. Né? Porque a gente às vezes vai chegando notícia, vai chegando vídeo, vai chegando foto, vai chegando pessoas contando, vai assistindo televisão, e a gente fica tão atordoado, tão povoado, né, de notícias ruins, que isso deixa a gente num mal-estar constante, né? Então é importante evitar isso, evitar alimentar pensamentos negativos e preocupação e como é que estão as coisas, porque a gente não tem controle, né? A gente não consegue fazer tudo sobre as coisas, né? E a gente tem que tentar dar uma evitada,
em algumas situações que acabam ampliando o nosso sofrimento, ampliando o nosso adoecimento. E claro, outros comportamentos que a gente pode desenvolver, né, como manter alimentação saudável, manter exercício físico, né, manter hábitos saudáveis para que a gente permaneça, ainda que minimamente bem, diante de todas essas situações que estão acontecendo. Quando a gente pode, a gente oferece ajuda, a gente faz alguma coisa por alguém. Né? E tem tantas formas de ajudar as pessoas, seja doando alimentos, né? Mesmo que está longe, faz uma transferência bancária, ainda que seja o mínimo, né? Para que a gente sinta que a gente pode fazer alguma coisa diante disso, ainda que seja pouco. Né? Porque às vezes vem para nós essa cobrança, o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer em relação a isso. O mínimo que a gente faz já é alguma coisa, né? O mínimo talvez é o máximo que a gente dá conta de fazer. Né? Quando a gente pode, a gente ajuda. E quando a gente precisa, a gente procura ajuda. Então, para a pessoa que passa, né, por esses sofrimentos todos e se sente mal, e se sente frágil, né, e sente que precisa de ajuda, a gente tem que procurar ajuda, né? Seja ajuda profissional, né, de um profissional de saúde, um psicólogo, um médico, um assistente social, qualquer pessoa que possa de alguma forma auxiliar, mas também as pessoas próximas, né? Fortalecer os vínculos familiares, os vínculos de amizade, os vínculos comunitários, para que a gente não fique sozinho e para que a gente fale sobre essas coisas. A gente não pode guardar tudo para dentro da gente, porque uma hora isso, né, isso estoura, isso sai e às vezes sai num adoecimento, às vezes sai numa depressão, né? Então é importante a gente falar, né? Não guardar as coisas, não deixar entalado na garganta. Então, em resumo, assim, não é fácil a gente ficar bem diante de todas essas situações. Não é fácil. Né? Se a gente estiver 100% bem, acho que alguma coisa de errado está acontecendo com a gente. Né? Mas, apesar disso, é importante a gente investir em nós mesmos e tentar manter-se firme diante de todas essas adversidades. Porque tudo passa. Tudo na vida passa. Né? Às vezes demora a passar, mas passa. E, às vezes passa, vem outras coisas, a gente tem que estar né, minimamente preparado ou dar conta daquilo que vem. A gente não pode ficar parado numa situação difícil, numa situação trágica, catastrófica, porque né, as coisas continuam acontecendo e a gente tem que continuar vivendo a vida. Então, à medida do possível, a gente procurar se fortalecer e se cuidar para dar conta de lidar com tanta coisa ruim que acontece ao redor da gente. Eu espero que você fique bem, a sua família fique bem, né, a gente continue fazendo todo o possível para que as coisas permaneçam bem ao redor da gente. Quem quer rezar, quem dá conta de rezar, reze pelas pessoas que estão sofrendo, mande né, energias positivas, o que quer que seja que você acredite, mas que a gente faça todo o possível para que nós e as pessoas que estão ao nosso redor fiquem bem. Um abraço para você e até a próxima.